E aí, gente bonita? Nesse vídeo eu quero cumprir a ameaça que eu fiz no vídeo anterior. Lembra? De que eu ia começar a falar do Antigo Testamento? Mas antes que eu faça isso, eu preciso primeiro de tudo falar com você sobre um termo: contextualização. Aprendi essa palavra ontem. Não é verdade. Eu conheço essa palavra desde quando eu comecei a ler a Bíblia. E isso porque essa palavra vai fazer toda a diferença em tudo que a gente vai ler no Antigo Testamento. Na verdade, eu nem precisava estar falando sobre isso com você, porque a gente está acostumado com esse negócio de contextualização, só que a gente não está acostumado a fazer isso com a Bíblia. Eu não entendi o que ele falou. Calma que eu explico. Toda história que você lê num livro ou assiste num filme sempre vai começar com frases do tipo "era uma vez", ou "em uma galáxia muito distante", ou coisas desse tipo, que tem como finalidade principal falar pra você como é que é o ambiente daquela história. Infelizmente a Bíblia não tem isso. Na verdade até tem, mas só nos Salmos. Mas fora isso, nenhum outro livro tem uma introdução dizendo como é que era naquele tempo. Por isso, eu preciso estar sempre lembrando a você de que naquele tempo não existia transporte público, não existia comunicação eletrônica, não existia sequer eletricidade, cavalo era carro esportivo e camelo era limusine. Então por isso é importante repetir mais uma vez, ou duas, você precisa ter em mente tudo o que existia em volta daquele texto bíblico. Saber como as pessoas viviam, como elas se comportavam, o que elas tinham, o que elas não tinham, porque isso vai influenciar e muito na interpretação de cada texto do Antigo Testamento. Dito isso, vamos falar um pouquinho do que era o santuário aqui na Terra. Se você olhar na sua Bíblia, você vai encontrar um momento em que Deus descreveu em detalhes como que deveria ser feito uma tenda específica para que ele habitasse no meio do povo que estava sendo liberto do Egito. E aí a gente começa pensando naquelas perguntinhas: por quê? E pra quê? E nesse caso, por que Deus precisaria fazer uma coisa dessas? Aí o contexto desse texto vai te mostrar exatamente o porquê disso. Eu, por exemplo, aprendi na Bíblia que aquele povo era escravo no Egito. Mas saber só isso basta? Infelizmente não. Mas vai ajudar bastante se você souber, por exemplo, como é que era o sistema religioso no Egito. Basicamente, religião no Egito significava uma religião panteísta. Aprendi essa palavra hoje. Mas isso significa que lá eles tinham muitos deuses. Isso porque cada deus egípcio era responsável por uma funçãozinha no planeta. Por exemplo, você tem o deus responsável pela agricultura, você tem o deus responsável pela água, você tem o deus responsável pelas chuvas, você tem o deus responsável pela morte, você tem o deus responsável pelo dinheiro, você tem o deus responsável pelo casamento, você tem o deus responsável pela família, você tem o deus responsável pela saúde. Uma hora depois, você tinha o deus responsável pelos móveis da casa, você tinha o deus responsável pelas paredes da casa, e todos eles tinham formas físicas de serem representados, fossem através de estátuas, fossem através de desenhos nas paredes, ou de qualquer outra forma tátil. Tenho aprendido muita palavra nova ultimamente, hein? Mas também existe um outro lado dessa história. Os hebreus eram escravos, e isso precisa ficar bem claro na nossa mente nos seguintes termos: escravo tinha direito a férias? Não. Escravo tinha direito a 13º? Não. Escravo tinha direito a feriados? Não. Escravo tinha direito a folgas remuneradas? Male, os escravos tinham direito a ficar vivos, e ainda assim um direito facilmente revogável. É só você parar pra pensar assim: tinha o egípcio e tinha os hebreus, certo? Aí esse hebreu aqui tá reclamando que tá trabalhando demais, mata ele. Aí esse outro hebreu aqui tá reclamando que tá doente, mata ele. Aí esse outro hebreu aqui é feio, mata ele. Aí tem esse outro hebreu, mata ele, só pra garantir. E se houvesse algum tipo de protesto ou de passeata? Mata todo mundo! E aí o que eu quero dizer com essa contextualização que eu tô fazendo? Primeiro, os hebreus que saíram do Egito eram acostumados a estátuas e desenhos e símbolos. E segundo, que eles eram acostumados à morte para qualquer coisa. Aí você imagina se chega para eles um Deus dizendo: gente, agora é tudo paz e amor, vamos ser amigos, vamos ser irmãos, vamos nos amar uns aos outros. Você acha que isso ia dar certo? É óbvio que não. Deus precisava fazer uma espécie de transição ou adaptação da escravidão para a liberdade. Pegar pessoas que eram acostumadas a ver símbolos como deuses e morte como solução para tudo e mostrar para elas devagarinho que não era para ser assim. Então Deus encontrou a forma mais didática possível para fazer isso. Eu já disse que eu tô aprendendo muitas palavras com esses vídeos, né? E por que era didático? Porque primeiro era visual e segundo era prático, ou seja, as pessoas faziam a coisa acontecer. Uma das adaptações que Deus fez para esse formato didático foi justamente essa questão de morte resolver tudo. De fato, Deus precisou manter algumas dessas condenações
alusões à morte como sendo formas de punir os réus. Porque, como eu já falei, aquele pessoal era acostumado a ver morte para tudo. Mas, no entanto, Deus deixou bem claro que haveriam julgamentos antes de haverem as mortes. Mas para outros tipos de crimes mais leves, Deus utilizou-se de um tipo de morte que ele já tinha anunciado lá no começo da Bíblia, a morte substitutiva. E é aí que entram os animais sendo sacrificados quase que todo dia. Não, quase não, todo dia. Eu aprendi na Bíblia que essas mortes substitutivas começaram a mostrar para aqueles hebreus que era possível outro ser vivo morrer para resolver certos problemas. E você consegue encontrar na sua Bíblia uma tabelinha que descreviam os crimes e as penalidades. E essas penalidades poderiam variar desde uma pombinha ou a morte de um touro. Tá, e como é que a gente aprende alguma coisa com esse negócio de bicho morrendo? Bom, pra nós é muito fácil a gente ver morte na TV, morte em filme, morte em historinhas, tem morte até em desenho animado pra criança. Mas isso, pra nós que temos as mídias eletrônicas que mostram essas coisas quase que todo dia, acaba ficando meio que amortecido. Mas e pra pessoas que não tinham nada disso, male viam um cadáver em algum lugar? Pra esse tipo de gente, ver uma morte de um animal, principalmente de um touro, era uma coisa, sem dúvida nenhuma, muito impactante. Isso porque o pecador, ou o réu, participava do processo todo, desde ter que levar o animal até a tenda, ajudar a matar e talvez até ajudar a destrinchar. Pois é, Disson, tem situações em que o animal era destrinchado em vários pedaços. Mas eu também consigo aqui imaginar um pouquinho, baseado na contextualização, que não havia só esse tipo de problema naquela situação. Pensa comigo, muitos deles tinham criações de animais, certo? E não havia, assim, toda uma estrutura de separação por cercas entre humanos e animais, certo? Então, eu acredito que muitas vezes os animais iam até onde os humanos estavam vivendo. E aí agora você pensa, aquele povo também não tinha TV, como eu já falei, não tinha internet, não tinha nada que os distraísse. Logo, a ninhada de filho era sempre uma coisa comum. Aí você pensa, no mesmo ambiente, crianças e animais, pequenos, filhotes, todos juntos no mesmo lugar. O que acaba acontecendo? Nomes surgem. E como eu já aprendi uma vez, quando você dá nome para um bichinho, é relação para a vida toda. Então, num dado momento, você tem ali um é chamado Godofredo, outro é chamado Atadolfo, outro é chamado Fredegundo, e as crianças se apegavam a esses bichos, com certeza. Típico de criança. Aí chega o pai dessa família, pega, por exemplo, o Godofredo, as crianças veem isso acontecendo, afinal de contas, não tinha como separar ali os cômodos da casa, já que eles viviam em tendas. Eu não entendi. Tá. Tendas não tem divisórias de paredes. Agora eu entendi! E leva o Godofredo lá pro santuário. É óbvio que ele vai voltar sem o Godofredo. E aí, como é que as crianças vão reagir a isso? Usa a imaginação. Mas eu vou dar aqui uma pequena dica. Com certeza aquela criançada vai ficar muito triste com o pai. Então eu aprendi na Bíblia que Deus utilizou esse método para tentar ensinar as pessoas sobre o que seria uma morte substitutiva. Mas, como sempre, o ser humano consegue estragar tudo. Aconteceu naquele tempo uma distorção que perdurou até os dias de hoje. As pessoas começaram a achar que era o simples fato de levar um animal pro santuário que já era o suficiente para que elas se salvassem. Praticamente como se Deus fosse uma conta bancária. Se você tem vários sacrifícios e poucos pecados, você conseguia ficar com saldo positivo, então você ia pro céu. Elas queriam mesmo era fazer sacrifícios para justificar seus erros. Eu consigo imaginar, por exemplo, Senta que lá vem a história. Dono de uma criação grande, que tivesse ali alguns funcionários. E esse dono dessa criação queria fazer 3 coisas: matar uma pessoa por vingança, roubar objetos de uma pessoa que estava devendo dinheiro pra ela e talvez dar uma fornicadinha com a vizinha da tenda do lado. Entendedores entenderão. Sacanagem. Então o dono dessa criação toda chega pros empregados e fala assim: pega lá uns 3 boi, uns 4 carneiros e leva lá pra tenda pra eu poder ficar positivo, porque o que eu vou fazer é realmente bem pecaminoso. Então o que era pra ser um ensinamento didático passou a ser um evento de praticamente a primeira forma de corrupção do mundo, porque os humanos daquele tempo entenderam que matou animais, Deus aceita, tá tudo limpo. Não é lindo! Mas está errado! Tá longe de ser assim, pra falar a verdade. Mas infelizmente as pessoas hoje em dia entendem isso, que aquele tempo você faria a sua própria salvação, e nunca foi assim. Agora todas as peças se encaixaram! O santuário também tinha uma outra finalidade, que era de mostrar que alguém um dia viria para salvar todo mundo, e ele utilizaria o mesmo sistema de morte substitutiva. Pois é, Disson, o santuário não se resumia apenas a sacrifícios e mortes e sangue, etc e tal. Tinha certos objetos
dentro do santuário que representavam um salvador. Olha alguns exemplos para você entender melhor. A porta de entrada do santuário, a bacia onde o sacerdote se lavava, o candelabro, os pães, até o véu. Tudo isso representava Jesus. Tudo no santuário apontava para que haveria uma última morte que seria substitutiva e que valeria por todas. Então, por mais estranho que possa parecer, não era o esforço humano que valia naquele tempo. Eu até falei em outro vídeo sobre isso, né? Mas eu vou reforçar aqui. Não tem nada a ver com o esforço humano. Tudo tem a ver com a morte de outro ser vivo no lugar do pecador. E isso porque, se o pecador morresse, mortos não aprendem nada. E a questão que a gente tem que ter em mente é que não é que o santuário era errado, mas sim os humanos estragaram o processo todo e acabaram fazendo do santuário uma moeda de troca. Por isso que Deus já tinha em mente acabar com esse santuário e resolver o problema de animais morrendo apenas um ser humano. E aí, como é que foi a primeira incisão? Eu sei, pode doer, mas entenda isso. É pro seu próprio bem. Principalmente se você parar pra pensar no que eu vou te falar agora. O santuário da terra era cópia de um outro santuário. E com certeza esse santuário existe até hoje. Não entre nós, mas existe. E aí eu te pergunto, como é que você vai saber lidar com o santuário original se você tá descartando o santuário aqui da terra?